Agora no tópico 5, nós vamos estudar fatores que afetam a solubilidade de um sal pouco solúvel. Então primeiro nós vamos falar sobre o efeito do íon comum. A solubilidade ela diminui quando o íon comum ele é adicionado. E isso é apenas uma aplicação do princípio de Le Chatelier. Considerar esse equilíbrio aqui de fluoreto de cálcio, que é um sal pouco solúvel, formando íons cálcio, e 2 fluoreto. Bom, se eu adicionar um íon comum nesse sistema aqui, o que seria um íon comum? Eu posso adicionar cálcio, né, que é um íon comum que existe aqui no meu equilíbrio do fluoreto de cálcio, ou posso adicionar fluoreto. Se eu adiciono cálcio, eu estou aumentando a concentração do produto, então o equilíbrio desloca para o reagente, o que vai diminuir a solubilidade do meu sal pouco solúvel. Da mesma forma, se eu adiciono fluoreto, eu também estou adicionando um produto e ele vai deslocar o equilíbrio para a redução do fluoreto que eu adicionei, né? Então ele vai deslocar o equilíbrio para o reagente, o que vai diminuir a solubilidade, então, do meu sal. Então, à medida que se adicionar F-, como por exemplo, fluoreto de sódio, então o fluoreto vai ser um íon comum aqui. O equilíbrio desloca no sentido contrário deste aumento, já que se eu aumentei o fluoreto, segundo o princípio de Le Chatelier, o sistema age contrário a esse aumento. Então ele vai querer diminuir o fluoreto, e para diminuir o fluoreto ele vai deslocar o equilíbrio para o reagente e, consequentemente, diminuir a solubilidade do fluoreto de cálcio. Então, consequentemente, forma-se mais fluoreto de cálcio, que ocorre uma precipitação dele caso eu adicione um íon comum. Então, à medida que se adiciona o fluoreto de sódio ao sistema, a solubilidade do fluoreto de cálcio vai diminuir. Então, vamos resolver o exemplo 12 para exemplificar isso. O valor de KPS para o hidróxido de manganês, MnOH2, é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. Pede para calcular a solubilidade molar do hidróxido de manganês em uma solução que contém 0,020 mol por litro de hidróxido de sódio. Então, primeiro eu vou escrever aqui a minha equação de solubilidade do hidróxido de manganês 2. Então, vai produzir manganês 2+, e 2OH-. Aqui vai estar em equilíbrio. E o KPS foi dado lá que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. Eu adicionei nessa solução de hidróxido de manganês 2, eu adicionei hidróxido de sódio a 0,02 mol por litro. Então eu vou fazer também a dissociação do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base forte, então ela dissocia completamente em Na+OH-. Se a concentração dele é 0,020 mol por litro, quer dizer que a concentração de hidróxido de sódio é igual à concentração de sódio, que é igual à concentração do íon hidróxido, já que é 1 para 1 e para 1 os coeficientes aqui da dissociação. Agora eu vou escrever a expressão da constante de produto de solubilidade do hidróxido de manganês 2, que seria a concentração do manganês 2 mais elevado a 1, vezes a concentração do hidróxido elevado ao quadrado. A concentração de hidróxido eu tenho, porque a adição desse íon comum ela vai ser, já que isso aqui é um eletrólito forte, essa concentração de OH- aqui, ela vai ser muito maior do que qualquer concentração de OH- que vai vir desse equilíbrio aqui, já que esse sal aqui, ele é pouco solúvel, desculpa, essa base aqui, esse hidróxido aqui, ele é pouco solúvel, então ele vai produzir pouco OH- aqui em solução no equilíbrio. E já que o hidróxido de sódio, por ser muito solúvel, a concentração de OH- na dissolução ela é bastante elevada, muito maior do que está aqui. Então, nessa expressão de KPS, a concentração de hidróxido, que é o meu íon comum que foi adicionado aqui, eu vou usar 0,020 aqui e vou desconsiderar qualquer hidróxido que vai ser produzido aqui, já que ele vai ser uma quantidade muito pequena considerado com o que tem aqui embaixo. Então, eu consigo calcular a solubilidade molar do hidróxido de manganês encontrando a solubilidade molar do íon manganês 2+. Então, se eu tenho KPS, se eu tenho concentração de hidróxido, eu consigo achar a concentração de manganês 2+, que vai ser equivalente à solubilidade molar do hidróxido de manganês 2. Então, substituindo valores. 1,6 vezes 10 menos 3 é o valor do KPS. Concentração de manganês 2+, é o que eu quero descobrir para encontrar a solubilidade molar. E a concentração de hidróxido, eu vou usar o 0,02, que veio aqui do hidróxido de sódio,
que é o meu íon comum elevado ao quadrado. Então, ao resolver esse cálculo aqui, eu encontro que a solubilidade molar é igual à concentração de manganês 2+, que é igual a 4,0 vezes 10 a menos 10 mol por litro. A solubilidade também pode ser afetada pelo pH. E mais uma vez nós aplicamos o princípio de Le Chatelier para entender isso. E novamente colocamos como exemplo aqui o equilíbrio de solubilidade do fluoreto de cálcio. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho cálcio 2+ e fluoreto. Se eu adicionar um ácido nessa mistura aqui, o H+, ele vai reagir com F-. Bom, essa reação só vai ocorrer porque quando o H+ reage com F-, produz um ácido fraco, que é o HF. No máximo, o HF pode ser considerado um ácido moderado, né? Ele não é um ácido forte, então ele não está muito dissociado. Então, quando eu adiciono ácido aqui, o ácido é capaz de reagir com fluoreto e alterar esse equilíbrio aqui. Por outro lado, se eu adicionar uma base, o OH- iria reagir com o cálcio. Mas espera aí, cálcio combinando com OH- iria formar hidróxido de cálcio. Só que hidróxido de cálcio, ele é uma base forte, e toda base forte está completamente dissociada. Então, se eu adicionar base aqui neste meio, o hidróxido não consegue reagir com o cálcio, porque hidróxido de cálcio já vai estar na forma de íons. Então, para esse equilíbrio aqui, eu só posso alterar ele se eu adicionar ácido, porque o ácido reage com fluoreto. Mas se eu adicionar a base não consegue reagir nem com fluoreto e nem com cálcio, porque formaria uma base forte, tá certo? Então, se o F- ele é removido desse equilíbrio aqui, então o equilíbrio desloca no sentido da diminuição, e o CaF2 se dissolve, tá certo? Então acontece o seguinte, se eu remover F-, segundo o princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio vai ter que se deslocar para o produto, porque se eu removo o produto, o equilíbrio vai querer formar mais produto. De que maneira que eu posso, então, remover esse F-? O F- pode ser removido por adição de um ácido forte, porque se eu adiciono um ácido, esse H+ vai reagir com F-, e isso vai produzir o HF, que é um ácido moderado aqui, que não é um ácido forte. Então, essa reação só ocorre porque você produz um eletrólito que não é um eletrólito forte, como eu tinha dito anteriormente. Então, a adição de ácido neste equilíbrio aqui, ele promove a reação do ácido com o fluoreto, que é como se estivesse removendo o fluoreto deste equilíbrio. Se remove o fluoreto desse equilíbrio, ele se desloca para o produto, o que vai aumentar a solubilidade do fluoreto de cálcio. Então, à medida que o pH diminui, ou seja, eu estou adicionando ácido, a concentração de H+ vai aumentar, e se a concentração de H+ aumentar, ele vai reagir com o fluoreto, produzindo HF, que vai causar o efeito de remover F- desse equilíbrio. Portanto, o equilíbrio desloca para o produto, então a solubilidade aumenta. Então, o efeito do pH na solubilidade ele é dramático, ou seja, ele é bastante forte. Então, um sal que é pouco solúvel em água, se ele produzir um ácido fraco na adição de H+, você pode aumentar a solubilidade dele, como acontece aqui no caso do fluoreto de cálcio. Então, no exemplo 13, pede para a gente escrever a equação iônica líquida para a reação dos seguintes compostos de cobre 2 com ácido, que é o sulfeto de cobre e o CuN3,2 aqui. A letra A, então, pede o sulfeto de cobre sólido, vai reagir com ácido. Esse ácido H+, ele vai reagir com enxofre e vai produzir esse ácido fraco. Então, isso está indicando, se essa reação ocorre, é que a presença de ácido está aumentando a solubilidade do meu sulfeto de cobre, né? A partir do momento que eu removo o sulfeto daqui, eu também produzo um íon cobre 2+. Então, é só para você mostrar a equação dizendo que a influência do ácido aqui está aumentando a sua solubilidade do sulfeto de cobre. Já na letra B, esse outro sal de CuN3,2 sólido,
quando ele reagir com ácido, esse H+, vai reagir aqui com o nitrogênio, que é N3-, né, que é chamado de o ácido, que é o ácido hidrazóico. Então, esse ânion seria hidrazoato, né, de cobre 2 aqui. Então, o H+ vai combinar com esse íon N3- e vai produzir esse ácido, que é um ácido fraco, que é o ácido hidrazóico, e também vai liberar cobre 2+. Ou seja, tanto na reação da letra A quanto da letra B, quando você adiciona ácido, você vai ter a formação de ácidos fracos no produto dessa reação, o que vai fazer, então, com que o seu sal pouco solúvel fique mais solúvel por adição de um ácido. Ou seja, aqui você está diminuindo o pH, aumentando a concentração de H+, ao mesmo tempo que você está aumentando a solubilidade do seu sal. Então, finalizamos agora o estudo do capítulo 17 e até a próxima aula.